Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto Negócio, podcast da TreinaCons. Eu sou o Leandro e esse aqui é meu sócio, companheiro Rodrigo, que estará aqui na condução do episódio de hoje. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Lê? Olá a todos, agradeço a participação aí de vocês acompanhando mais um episódio da nossa primeira temporada do Ponto Negócio, debatendo muitos temas Lê, relacionados à gestão estratégica. Isso. Os últimos temas aí, sem dúvida, vem agregando muito valor para as pessoas se conectar mais a essa área e hoje não vai ser diferente, né, Lê? Não vai ser diferente, temos aqui um tema muito bacana, mas antes... lembrar aqui que esse podcast, né, o Ponto Negócio, ele tem como principal parceira a Rádio Metrópole FM, que estamos aqui nos estúdios dela para gravar e entregar esse e todos os outros episódios da nossa primeira temporada. Se você quiser assistir os demais episódios e os próximos, né, não só esse, mas todos os que nós estamos gravando e já temos gravado, é no nosso canal do YouTube, né, no nosso Spotify da TreinaCons e também no YouTube da Rádio Metrópole. A Rádio Metrópole também faz as transmissões às terças-feiras dos episódios que nós estamos aqui gravando sempre, certo, pessoal? Bom, hoje o tema do nosso episódio é qual a próxima curva do seu negócio. Um tema bastante relevante, né, Rodrigo? Lê, é um tema muito importante, muito conectado a esta área estratégica, você entender os próximos passos, entender o horizonte atual, entender qual o próximo caminho, mudanças, inovação, tendências de mercado é muito relevante para que o negócio possa se consolidar aí e gerar os melhores resultados. Sem dúvida alguma, você que está acompanhando aí o nosso episódio vai conseguir buscar muitas informações para a rotina no seu dia a dia aí do trabalho. Legal, eu também gosto muito da temática e hoje nós teremos aqui com certeza um bate-papo muito produtivo. Bom, para falar sobre o assunto com a gente, nós trouxemos aqui um convidado bastante especial para a TreinaCons, além de cliente, um amigo nosso, ele que é diretor comercial hoje do Gero Materiais de Construção e também diretor aí, sócio de unidades da açaiteria The Best, né? Temos aqui o Olavo Rodrigues. Olavo, muito obrigado por você aceitar o convite e estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Obrigado, Lê. Obrigado, Rodrigo. É um grande prazer aqui falar com vocês. Saudação aí a toda a equipe TreinaCons e ao pessoal da Metrópole. Sempre muito bom estar por aqui. Muito contente com o convite e honrado aí por essa mesa que formamos. Legal, muito bom, Olavo. Olavo, já vamos começar aqui o nosso bate-papo. Já vou trazer aqui para a primeira pergunta que a gente preparou para você. Nós gostaríamos de primeiro que você compartilhasse um pouco da sua trajetória profissional, né, até você chegar na posição das duas empresas da qual você gerencia hoje. Conta um pouquinho para nós como foi esse processo, essa jornada profissional do Olavo. Negócios esteve assim na família desde quando eu me entendo por gente. Me lembro de acompanhar o meu pai em algumas viagens quando ele ainda trabalhava em outra empresa. Com 7, 8 anos já via meu pai ali participando de palestras, treinamentos, fazendo gestão de pessoas. E aí o Gero começou quando eu tinha 11 anos. E, cara, ele começou e eu já fui pro balcão, já naquela época. Não tinha muita opção, a gente precisava trabalhar, a família precisava se sustentar e meu pai queria muito me ensinar a linguagem do trabalho e foi aquilo que eu aprendi desde sempre. E aí a gente foi percebendo que, eu pelo menos fui percebendo que ser comerciante era um negócio já muito a mais daquilo que eu queria, mas também daquilo que já estava enraizado em mim. Participar de gestão de empresas, participar de comércio e atendimento de pessoas. Então, o material de construção ele está na família já na terceira geração. Meu avô ele fazia construções, era um construtor de primeira qualidade. Eles vieram de São Paulo, lá em São Paulo ele tinha uma equipe de vários construtores, pedreiros, auxiliares. Naquela época que prédio ainda se fazia muito com um construtor responsável e se erguia aquilo que era necessário. Veio para a região, eles tiveram algumas coisas, tiveram um mercado há muitos anos atrás, um mini mercado lá na região onde é o Gero, que também se chamava Gero. E aí depois meu pai foi colaborador ali e gestor das lojas e empresas Sincal ali junto com o pessoal.
E aí depois, então, instituiu o Gero Materiais, montou o Gero. Então, construção, ela sempre esteve na nossa família. Eu falo que eu sou a terceira geração de construção na família. E aí o varejo, ele foi uma escola de negócios para mim. Hoje a gente abriu um pouco mais o leque, né? Nós estudando e entendendo algumas oportunidades e o dia a dia trazendo experiência também, nós entendemos da grande oportunidade e da necessidade de você focar em alguns mercados a mais do que apenas um. E aí a gente vendo que o varejo era uma escola, a gente começou então a tomar coragem para continuar isso. E é onde nós estamos atualmente. Eu acredito bastante também que esta oportunidade aí de estar ao lado do senhor Eli, ao lado aí da família, desenvolvendo, né, todas essas atividades de rotinas, né, de trabalho, isso proporcionou para você muitas experiências, né? Entre essas experiências, nós temos o conhecimento que você já passou aí por várias áreas das empresas, né? Porém, hoje você se posicionou numa área estratégica, né? Hoje você se posicionou ali um gestor estratégico desses modelos de negócio. Dentro da sua análise, o que você entende que um gestor estratégico ele tem que ter de conhecimentos? Qual que é a formatação de um gestor estratégico para que ele possa gerar os melhores resultados aí no ambiente das empresas? Eu gostei muito do tema desse episódio, quando vocês me convidaram, que era qual a próxima curva do seu negócio, porque tem muito a ver comigo. Né? Aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu respiro diariamente. Eu entendo que a estratégia ela é algo fundamental nas empresas, ela é algo fundamental na vida, mas como nós estamos falando de empresas, para ter uma boa estratégia, creio muito que você precisa dominar um pouco dos assuntos gerais da empresa, então administração, financeiro, marketing, comercial, né? Tudo é venda. Ou você está vendendo, você está apoiando a venda, acredito muito nisso. E aí você também começar a estudar o mercado, como o mercado está, como o mercado provavelmente estará daqui a alguns anos, como o mercado está se movimentando e como estão os clientes. Né? Gosto muito de uma frase do Alfredo Soares, que não é foco no cliente, mas o foco do cliente. Então, qual que está sendo o foco do seu cliente? O que as pessoas querem para daqui 2, 3, 4, 5 anos? Como elas estarão pensando daqui a pouco? E aí gosto muito de acompanhar e estudar isso. Então, tendências de mercado, tendências do ser humano. E para, então, definir quais estratégias comerciais, quais estratégias como empresa, o que nós daremos de próximo passo para continuar participando de parte da vida das pessoas. Hoje, eu como gestor participo da construção da casa, que na maioria das famílias é o maior sonho do casal ou da família brasileira. É o seu lar, é a sua casa, é o seu lugar. E agora a gente também participa de parte do entretenimento e da alimentação, que é quando a pessoa vai tomar um açaí, ou ela está em um momento com a família, ou ela está em um momento ali com o namorado, com amigos. Então eu sempre estou antenado e estudando e acompanhando para onde nós estamos indo como sociedade, o que nós estamos acreditando, quais são as nossas vontades. Penso que um gestor que ele não se coloca como cliente na própria empresa dele, ele erra muito. Então, quando a gente se coloca como cliente, começa a ficar um pouco mais fácil você olhar qual é o foco do cliente, o que ele está querendo, o que ele está pensando, para onde ele quer ir. Então, estratégia para mim é um pouquinho disso. A gente estava esses dias debatendo, eu e o Rodrigo lá na sala, a gente senta toda semana para discutir assuntos das empresas. E estávamos separando ali, né, dentro das empresas, o operacional, o tático e o estratégico. E aí a gente estava falando, o estratégico é a principal função da empresa para fazer ela ganhar dinheiro, para fazer ela dar o próximo passo, para fazer ela estar antenada aonde que vai realmente gerar retorno ou não, se aquilo que está sendo pensado como cultura, como empresa, como pessoa, se aquilo vai perdurar por muitos anos ou se precisa de uma nova curva, se precisa de uma nova mudança. Eu creio que é um pouquinho disso. Um ponto bem interessante, né, Lê? Nós sabemos da importância da figura do gestor estratégico, né, o quanto ele gera de resultado para as empresas, mas também nós entendemos que é muito comum encontrar pessoas falando que tem dificuldade, né, de colocar na sua rotina a gestão estratégica,
de entendê-la e trabalhar realmente ali dentro do dia a dia com a gestão estratégica. Como que é esse desafio para você, Olavo? A rotina de fazer a gestão estratégica desses modelos de negócio, o seu dia a dia, contribua um pouquinho com essa experiência que eu acredito que vai ajudar muito as pessoas a entender como encaixar, né, todo esse processo estratégico no dia a dia do trabalho. Olha, para se tomar boas decisões estratégicas, a gente precisa errar bastante no começo. Então, errar bastante não, mas a estratégia e algumas mudanças, ela depende de muita coragem e ousadia, muita crença naquilo que você está vendo. E aí você vai deixando o teu machado cada dia mais afiado, se as decisões e formas de conduzi-las são boas ou não. Tinha uma frase se eu não me engano, do Abraham Lincoln, que falava que ele passava muito mais horas amolando o machado dele para que depois o corte dele fosse certeiro. E o Rodrigo me conhece muito, todos vocês da Treinacons, mas o Rodrigo está comigo semanalmente e a cabeça, ela não para, literalmente. Ela vai dormir e ela acorda. Hoje eu brinquei com o Davi tá aqui na sala, hoje eu brinquei com ele, ele falou, mas e aí, como vai ser sua rotina hoje? Eu falei, bom, a parte da minha manhã, ali 6:30 da manhã, eu tava passando uma listagem de frutas que precisavam ser passadas ali pro Debest. Ele falou, nossa, mas já? Eu falei, é assim. Então, a gente tem que acompanhar, não o dia a dia, mas tem que acompanhar como o operacional na empresa está, como o tático está cuidando desse operacional. E aí isso vai te permitindo entender quais forças de mudança para as próximas estratégias você vai ter. Então, posso citar uma que já aconteceu, as futuras que estamos montando não, mas uma do que já aconteceu. Há poucos dias, ou já fazem 2 meses da mudança, acho que não me recordo, mas Sim. Poucos dias atrás nós mudamos o Gero Materiais de local, era uma estratégia que já estava definida, era uma mudança que colocava um grande frio na barriga, embora a gente tivesse coragem, a gente estava dando um passo que mudaria o rumo de 18 anos para trás para um novo local, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de demonstração de produtos. E isso não foi à toa. Isso foi em pesquisa de mercado, isso foi em inúmeras visitas em parceiros de materiais de construção em outras cidades que para a gente se tornaram referência. Algumas visitas, inclusive, o Rodrigo participou. Então, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, o Gero mudou e nós decidimos no mês passado. Não. Esse processo de mudança, por exemplo, que o Gero vem passando e a gente vem conduzindo, ele vem desde 2017, 2018. Sim. Que é quando você começa a implantar algumas mudanças, você começa a verificar algumas possibilidades. Vou citar do que nós já fizemos. Enxergávamos possibilidades de melhores demonstrações de produto, melhores formatações do layout da loja. Nós enxergávamos uma oportunidade de trazer uma venda mais profissional, uma venda onde o vendedor ele realmente compreendesse completamente, dominasse sobre os assuntos de materiais de construção. Então, o nosso foco hoje, nós temos como missão no Gero, isso está estampado lá na nossa parede, que é construir para as pessoas soluções que realizem a transformação do seu lugar. Então, nós focamos muito nessa missão do quê? Sermos pessoas que constroem realmente soluções. E essa solução pode ser um melhor layout, essa solução pode ser uma melhor visita da pessoa dentro dos materiais que poderiam estar dentro da casa dela. Essas soluções podem ser melhores ofertas de preço. O Gero vem trabalhando muito isso faz um tempo. Essas soluções podem ser melhores formas de pagamento para que a pessoa consiga realmente adquirir e colocar para dentro da casa dela coisas que ela queria. Às vezes, se não tivesse uma flexibilização de pagamento, ela não conseguiria comprar. Essa solução passou a ser aumentar o espaço de atendimento, a instalar um showroom. Eu lembro quando nós inauguramos o primeiro showroom, nós enchemos o showroom com escada, filtro de barro e algumas coisas, porque era tudo muito inicial. Era tudo muito novo. E tudo que é novo precisa ser testado e entendido. Então, eu gosto muito de olhar as empresas, e eu de coração, eu olho assim, eu vejo como um organismo vivo, que a gente vai encaixando e vai colocando, eu vejo como um quebra-cabeça diário. Então, às vezes o Rodrigo fala para mim, cara, a sua cabeça às vezes ela vai muito longe, ela
ela está sempre tentando encaixar, remodelar e modifica o colaborador aqui, vamos acionar essa peça aqui melhor, vamos talvez tirar esse produto e instalar isso aqui de forma melhor, vamos fazer uma mudança aqui dentro da loja. Então a gente passa a semana inteira, o dia quase que por completo, pensando em como fazer os negócios. Eu pelo menos faço isso, em como fazer os negócios faturarem mais, perdurarem mais, crescerem mais, serem mais relevantes na sociedade. Eu defendo muito isso. Por exemplo, acho que a gente vai chegar nesse assunto. Atuo hoje não só em Oswaldo Cruz, mas em algumas outras cidades também. Uma delas foi Araraquara. Mas por quê? Foi feito um estudo de cidade e nós vimos que se nós aplicássemos algumas estratégias, isso foi desenhado. O Rodrigo, por exemplo, acompanhou todo esse desenho. Nós obteríamos muito sucesso e estamos tendo. Então, eu sou apaixonado por empresas e como elas funcionam. E eu vejo literalmente como um mecanismo que a gente vai trabalhando, um motor que a gente vai mexendo e ele vai dando resultado. Podemos dizer que é um desenho, né, estratégico de todo o seu cenário de atuação aí que domina aí todas essas análises, todos esses processos, né? Acho que é dentro dessa linha, né, Lê? Sim, concordo. E eu gosto muito dessa forma de encarar, né, a empresa como um organismo vivo. Você entender que assim como o corpo humano, que ele tem suas adaptações, ele precisa de uma parte funcionando para outra também ter um bom funcionamento, as empresas são dessa forma também. Olavo, eu vejo o Gero como hoje, assim, na nossa cidade, também na nossa microrregião, como a maior potência aí do segmento de materiais de construção, né? E venho aí há alguns anos tendo a grata felicidade de ir acompanhando essa evolução, né? Sim. E uma coisa que me desperta curiosidade, assim, o que você considera que seja, ou que foi, na verdade, a principal curva ou a principal virada de chave para essa ascensão hoje, esse posicionamento que o Gero é hoje, mas que veio, como você já falou, se construindo com o tempo? Lê, seria difícil tangibilizar em uma palavra. Uhum. Mas talvez uma palavra que resuma bem, nós decidimos nos profissionalizar. Legal. Por completo. Então, olhamos a empresa, falamos, olhamos a empresa, olhamos o mercado da cidade, olhamos o mercado da região. Uhum. Bom, existem oportunidades e nós podemos buscá-las. Eu sou muito fã de pessoas que acreditam que dá para melhorar, que dá para crescer, que dá para inovar. E inovar não é criar algo do zero só. Inovar, às vezes, você pode copiar algo que já existe, tentar fazer melhor ou agregar a sua realidade. Adaptar para a sua realidade. Legal. E então foi muito próximo ao processo ao momento que a Treinacons também passou a fazer parte da equipe do Gero Materiais. Que foi quando nós começamos a entender, peraí, precisamos pensar isso aqui como uma empresa que tem vendas, que tem equipe de vendas, que nós vamos estabelecer metas, que nós vamos dividir funções, que nós vamos criar setores e que nós vamos começar a profissionalizar esses setores e que nós vamos começar a entender como cada setor pode funcionar melhor e pode crescer. E aí é necessário uma humildade de que você não sabe tudo e de uma eterna fome por melhorar e crescer. Outra frase que eu gosto muito, que foi do Steve Jobs, que é uma frase top, para eu não falar um palavrão, única. Inclusive no escritório do The Best lá em Londrina, ela está na parede, que é a Stay Hungry, Stay Foolish, que é fique faminto, fique tolo. Então, é muito interessante como toda semana, às vezes, eu e o Rodrigo estamos discutindo o mesmo assunto que foi discutido semana passada, só para ver se naquele quebra-cabeça que nós havíamos resolvido, se ali existe uma outra opção, uma outra oportunidade, um outro encaixe melhor. Então, de coração, as pessoas, e de mente também, não só de coração, as pessoas precisam buscar a profissionalização por completo. Eu acho que a profissionalização, creio que a profissionalização ela engloba estudo, ela engloba você entender que aquilo que você acha que sabe pode melhorar cada dia mais
e engloba diariamente olhar o que está sendo feito e entender que dá para ser melhorado. Quer dizer que nós acertamos em tudo? Não, a gente errou muito. Errou muito e vai errar. Cada dia tentando errar mais rápido, mais barato e de forma mais objetiva. E aí você vai montando um bom time. Você vai montando um time de excelência em volta de você, que vai te gerando oportunidades de crescer, de desenvolver, oportunidade de proteção daquilo que não for ficar bom. E se você quer crescer, você precisa de novos braços e novas mentes que consigam ir conduzindo também o negócio. Então eu creio que a palavra que resumiria bem seria uma profissionalização. Quer dizer que já estamos onde nós queremos? Não. Não. Mas já demos alguns passos bastante, né? que trouxeram excelentes resultados. Muito bom. Dentro de todo esse contexto estratégico da empresa, hoje nós estamos aí debatendo esse ponto da próxima curva, né? Como que você define aí para quem não está nos acompanhando essa expressão, a próxima curva nos seus negócios? Como que você fica tentando ali frequentemente identificá-las? Como que você, na sua rotina, você tenta desvendar? Porque eu sempre falo assim, a próxima curva, se nós formos analisar, podemos imaginar uma estrada, né? Acho que na estrada nós podemos encontrar uma curva aí a qualquer momento. Quando você conhece a estrada, você já espera aquela situação, né? Quando você não conhece, ela pode ser uma surpresa, né? Se você está com GPS, tudo fica mais simples. Se você não está com GPS, tudo fica mais complexo, né? Incertezas. E como que você passa por esse processo dessa próxima curva aí nos seus modelos de negócio? Bom, a gente acabou de definir umas 5 nas últimas semanas, né? E como nós definimos? Vai de encontro a tudo que a gente vem conversando até aqui. Então, se existe uma próxima curva, assim como o Rodrigo estava falando, e você não domina, você precisa tentar ao máximo ver como que ela vai ser, né? Ou então você pode ditar como vai ser essa curva no mercado. E eu lembro de uma vez que eu vi um material, não me recordo onde ele está publicado, não me recordo quem o publicou, mas ele me marcou muito. Era um material da OMO, falando que... Era um material da OMO que, na sua essência, mostrava que a OMO dominava o mercado porque ela sempre dava o próximo primeiro passo. E nós temos grandes concorrentes na região. A gente vem galgando espaços frente ao mercado de materiais de construção, mas a gente trabalha, e eu particularmente trabalho diariamente tentando colocar o Gero, trabalhando para colocar o Gero e agora as lojas do The Best sempre à frente estrategicamente, sempre com algum tipo de inovação, sempre com alguma forma de trabalho nova, sempre com alguma forma de persuadir aquilo que nós acreditamos de empresa e essência aos clientes de forma nova. Eu gosto muito da venda através do relacionamento. Eu não gosto da venda empurrada, não trabalho assim. E então eu gosto de empresas que elas trabalhem em relacionamento com seus clientes e através desse relacionamento exista venda. É o que eu gosto, é o que eu tenho prazer em trabalhar. Dias atrás eu ia numa feira de franquias e aí o Rodrigo me falou: mas e aí, serviço você não gostaria de ver nas franquias? Eu falei: não, cara, eu gosto de atender gente. Gosto de trabalhar com gente. Minha expertise é em atender pessoas. Então, hoje no mundo corporativo se fala sobre criar as suas comunidades, né? Se a gente fosse usar essa palavra, é o que nós temos tentado trabalhar no Gero. Criar a nossa comunidade de parceiros, colaboradores, amigos e clientes que acreditam na marca e querem consumir da marca, assim como eu me incluo também como alguém que faz parte dessa comunidade. Eu acredito que é um pouco disso. Talvez não fique tão tangível para as pessoas entender, tá, mas como eu crio a próxima curva do seu negócio? Nas vezes que eu criei, as vezes que deram certo e as vezes que deram meio certo, foi sempre analisando o mercado, foi sempre muito antenado ao que está acontecendo, não tem fórmula mágica, e foi sempre tendo ousadia. É um negócio que eu creio que é uma das minhas qualidades, às vezes um pouco perigosa, mas a gente vai ficando um pouco mais maduro. Então,
eu não tenho medo de tentar criar o novo ou tentar remodelar algo que foi bom e dá para ser novo. Não tenho medo nenhum. Eu acredito muito nesse potencial. Então, se tem uma oportunidade, nós vamos buscar ela. Se dá para ser melhor naquilo, nós vamos buscar aquilo. Eu acredito muito nisso. E Legal. se eu estiver mentindo aqui, vocês podem me corrigir. Na nossa rotina, né, de trabalho. E aí, Leandro Buturi, essa próxima curva aí? Como que as empresas têm que realizar esse processo? Eu gosto bastante do tema, né? E eu concordo muito com tudo que o Olavo ele pontuou. Eu acredito que você estar olhando a próxima curva do seu negócio é fundamental para você saber onde inovar, né? Então, a inovação todo mundo sabe que é importante, tá? Mas eu vou inovar onde? Vou inovar no quê? Né? Então, acredito que para a próxima curva do negócio, você entender onde você vai dedicar esforço, investimento e inovação é fundamental para que você possa cumprir aí essa próxima curva. E eu vejo muito isso no Gero. Eu vejo que o Gero ele propõe, ele promove muita coisa diferente que antes não era feito no mercado, no segmento de construção, né? Aqui na nossa micro-região. E eu falo porque em determinado momento da minha vida profissional eu trabalhei no segmento também, né? Então é muito... Verdade. Né? Então é muito realmente curioso, assim, de ver a maneira do Gero enxergar o processo da inovação, o processo da próxima curva. E é bastante similar com o que a gente está sempre ali dentro das nossas reuniões estratégicas, olhando para frente e entendendo qual o próximo momento ali da curva do negócio. Olê, mas até antes da gente avançar, sabe um ponto muito relevante, que eu acho que todos que estamos aqui debatendo e quem está aí nos acompanhando tem que ter muita atenção nesse processo da próxima curva. A próxima curva você sempre tem que entender o seu estágio atual, né? E você busca ali o próximo momento do seu mercado, da sua empresa, entende seu estágio futuro, tem aquela possibilidade de sonho, mas acho que é algo que nós temos que ficar muito atento. Depois que você descobriu essa próxima curva, qual que é o próximo movimento que você vai fazer com o seu negócio? É a transformação operacional. Uhum. É preparar a empresa para ela poder chegar naquele momento e a transformação operacional. Agilidade, eficiência, automatização. Quando você não tem uma transformação operacional para acompanhar, que aqui nós estamos falando da próxima curva, talvez alguém pode falar, então é só identificar? Não. Identificar é apenas o primeiro passo. Uma vez identificado, uma vez analisado, uma vez definido o caminho que vai se seguir, aí eu acho que o maior segredo é essa transformação operacional. É você preparar a empresa para esse próximo momento, porque não é fácil. Em alguns momentos, talvez você vai ter que descartar alguns produtos, descontinuar produtos. Em outros momentos, você talvez tenha que repensar parte do seu posicionamento. E quem está disponível a isso, disposto a isso? De fazer mudanças, às vezes, até um pouco agressivas para a sua rotina. Sair da zona de conforto. Em outros momentos, tem que mudar método, mudar processo. Então, acho que essa transformação operacional é algo que todos têm que ficar muito atento aí dentro dessa análise, dessa transformação, dessa busca, né, para essa próxima curva. Rodrigo, é muito importante e sério o que você falou, para que as pessoas não achem que é só, tá bom, identifiquei uma oportunidade, vou aplicar. Mas você vai aplicar como? Uhum. Você vai aplicar com quem? E depois que você aplicar, quem vai continuar esse processo? Né? Então, ideia é fácil. Difícil é colocar ela em operação. Uma data que me marcou muito, e eu posso abrir isso aqui, foi no dia que o Rodrigo me ligou fazendo um convite para esse podcast. Eu tirei até uma foto, assim, no momento que guardei para mim. Eu estava em Araraquara, a gente estava na iminência da inauguração lá, da loja lá. E tinha sido uma semana, assim, feroz. Para não usar alguns adjetivos. Tinha sido uma semana de resolver alguns impossíveis. Não só eu, como a equipe que estava lá, né? E aí, assim, tinha sido uma semana emocionalmente muito desgastante. Com várias oportunidades, falar assim, chega, larga isso pra lá, deixa, isso aqui não vai dar certo, para porque isso aqui é loucura, para porque parecia que era bom e não tá sendo. Então, tenha coragem de definir o próximo passo e de aplicar e lutar por ele.
E aí eu me lembro de falar com o nosso gerente lá. Cara, nem que a gente tiver que fazer tudo sozinho, nós vamos inaugurar isso daqui. E na data que nós propomos. E aí eu lembro que aquele dia o Rodrigo me ligou por volta das 9, 9h30, foi algum horário assim. E ele tinha sido um dia que desde as 6 da manhã eu estava recebendo ligação de problemas. Então a hora que ele me ligou, eu atendi e aí ele falou, nós estamos montando um podcast. Na época ele ainda não tinha sido gravado o primeiro episódio. Era um projeto que estava saindo do papel. Ele falou, e nós queríamos te convidar para a primeira temporada com um tema, qual a próxima curva do seu negócio. E a hora que ele falou aquilo, todos sabem que eu sou cristão, cara, e aquilo foi um presente de Deus tão grande pra mim. Aí eu até falei, só um minutinho. Aí eu sumi, né? Porque eu tava emocionado. Eu dei uma chorada, aquela liberação emocional. Mas por quê? Quem nunca empreendeu, quem nunca abriu nada, quem muitas vezes segue o processo de ser um colaborador, não tem noção da pressão que é uma decisão estratégica e não tem noção da pressão que é você não desistir de algo que você sabe que vai dar certo, mas você precisa aguentar, suportar algumas etapas. Tem um preço, né? Muito caro. Muito caro. Então, e não é só um preço financeiramente, é um negócio também extremamente caro. Mas o preço emocional é muito grande e é onde muitas pessoas desistem. Então, no tema qual a próxima curva do seu negócio ou em qual mudança você pode implantar, quando eu falei sobre ousadia e coragem, não é só para ter ideia, mas é para continuar aplicando ela até que ela vire resultado. Eu gosto de, quando nós definimos algo, eu doutrino que aquilo tem que dar certo. E eu doutrino que aquilo não pode voltar atrás. E a pergunta que não quer calar? Essa loja de Araraquara já está faturando, já está se desenvolvendo? Valeu a pena o sofrimento? Conta aí pra galera. Nós estamos agora no processo da montagem da segunda loja do The Best em Araraquara. Elas serão 3. E valeu muito a pena. As estratégias que nós traçamos, elas se mostraram evidentes. Estava dias atrás discutindo com o Rodrigo, comemorando algumas coisas, porque aquilo que eu vi em janeiro, fevereiro do ano passado, estava se mostrando, aliás, abril e maio do ano passado, estava se mostrando ser realidade ali na cidade. E a gente estava aplicando coisas que eu aprendi na escola do varejo Gero, né? E mesmo uma cidade extremamente maior que Oswaldo Cruz, existiam alguns perfis de atendimento, alguns perfis de trabalho com o cliente e algumas crenças e valores de como cuidar da sua comunidade de cliente que a gente não via sendo aplicado na cidade. E aí eu chamei, na época, o nosso gerente, o Tadeu lá, quando ele ainda estava no projeto, falei, cara, eu vejo uma oportunidade assim, assim, assado, preciso de uma pessoa que consiga desenvolver essa e essa situação. E aí foi quando nós fechamos o projeto lá. E aí é algo até que eu compartilhei com o Lê em uma última conversa, assim, como tem sido abençoador e como tem ensinado ter negócios em 2 cidades, com cidades com públicos diferentes, com cidades com tamanhos extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo o cliente ele se comporta de uma forma muito próxima, independente da cidade. Claro que cada cidade tem suas crenças e valores, mas o cliente ele continua sendo o mesmo. Então tem coisas que serviu para mudar muito algumas ideias, tem coisas que agregou várias ideias, tem coisas que vieram para validar aquilo que já vinha sendo feito. Que às vezes você define uma estratégia, você define uma mudança, algo que você pode fazer, e aí quando você começa a fazer, algumas coisas dão errado. E é muito fácil você desistir e falar, não, volta tudo para trás, porque aquilo... Não, cara. Se você tem certeza, se você estudou, tangibilizou, se você programou aquilo, se você consultou alguns conselhos, eu faço muito isso. Gosto muito de ouvir boas pessoas, não é para ouvir qualquer um, mas ouvir boas pessoas. Se você consultou bons conselheiros, né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se houve projetos, se houve consulta a quem já venceu e cumpriu algumas coisas, e se houve estudo, permaneça naquilo, mesmo com as dificuldades, porque é certeza que aquilo vai dar certo. Eu, pelo menos, penso assim, difícil eu criar um plano B para algo. Legal, muito bom. Olá, você já fez breves comentários, mas eu gostaria que a gente, assim, desse um pouquinho de foco aí também, numa
comparação, digamos assim, entre os dois modelos de negócio, né? Hoje vocês têm o Gero, ramo de construção, e o The Best, que é o ramo de alimentação. Você já comentou sobre os dois públicos serem família, mas o que você percebe ali de desafios diferentes? O que você percebe de talvez similaridades entre um e outro que você acredita que seja relevante, que tem trazido bons aprendizados em relação a isso? Bom, entrar na franquia The Best, no grupo The Best, primeiro foi muito bom porque são gestores e pessoas que estão crescendo muito, muito. A chance do The Best ser o McDonald's brasileiro é muito grande. É muito grande. Eu creio que eles vão encerrar o ano com 750 lojas inauguradas em 6 para 7 anos. Inauguradas, vendidas já são mais de 800. É um número muito expressivo. Então, uma das coisas que eu mais gosto de atuar em 2 mercados, 2 cidades, agora indo para uma terceira cidade, e atuar, né, tem aquela diferença. Nenhum é marca própria, marca familiar. Participei de todo o desenvolvimento da marca, e agora a gente crescendo a marca que é o Gero. No outro era uma marca que estava pronta, uma marca que já tinha o seu sucesso, uma marca que tem os seus donos e existem regras e leis lá dentro, diretrizes. E tem sido muito bom unir a experiência, aquilo que eu creio, aqui do varejo, aqui do Gero, aqui de Oswaldo Cruz, de algumas coisas que nós fizemos na região, e unir as experiências processuais do dia a dia, processos, experiências de sistema, experiência de lançamento de produtos, que o The Best faz isso muito bem, o grupo The Best faz isso muito bem, experiência de lançamento de empresa. Eu usei alguns gadgets que o The Best aplica nos lançamentos da loja, nós utilizamos no lançamento aqui do novo Gero Materiais, quando nós mudamos. Legal. Então, assim, é muito bom porque eu acabei de citar algo que a gente falou sobre os conselhos, né? Cara, eu passando todos os dias e toda semana olhando que tem 2 empresas fazendo, uma enorme, outra tamanho médio para a região, e vendo bons exemplos dos 2 lados. Na verdade, eu vejo como uma gigante oportunidade onde, assim, fica vendo o que deu errado, não faz, fica vendo o que deu certo e vai replicando. Então, aplico coisas nas lojas do The Best que eu aplico no Gero e deu certo, e eu aprendi e aplico já no Gero, coisas que o grupo The Best demonstra ter excelência também e tem feito a diferença no dia a dia. Acho que mudou muitas coisas depois que nós entramos, depois que eu entrei nesse ramo. Creio eu. Sim, não tenho dúvida. É uma nova visão, né? Uma nova oportunidade de compreender ferramentas, métodos, né? Então, isso impacta diretamente aí dentro da conduta, né? Dos processos, das rotinas. Mas outra situação bem legal nessa temática aí, da próxima curva, é que a exigência que o mercado traz hoje por inovação, ela é muito impactante, né? Nós estamos o tempo todo, parece com uma necessidade, temos que inovar, temos que fazer algo diferente, e não é um caminho simples, né? É um caminho que gera dificuldades, tem várias situações que nós temos que ficar atentos. Como que você vem lidando na sua rotina com esse processo de inovação, essa exigência da inovação? Eu sempre tenho uma análise assim. Falo que inovar é importante, inovar é muito relevante, porém, nós temos que tomar cuidado com a inovação, né? Para não estar frequentemente inovando e não explorando, né, os resultados que ela traz. Como que você vem enxergando aí esse caminho da inovação para manter os negócios aí de maneira bem atual, né? Manter os negócios dentro de uma estrutura muito adequada para atender demanda de consumidor, perfil de compra, se conectar a tendências de mercado? Como que está sendo esse caminho da inovação para você, esse desafio? Bom, tem uma frase clichê, porém extremamente real. Vai ter sempre gente chorando, vai ter sempre gente vendendo lenço. O mercado, ele tá fácil? Não tá. O mercado, ele se demonstra promissor em algumas coisas? Em alguns lados sim, em alguns lados não. Nós estamos passando um momento de país polarizado, um momento de economia volátil, em alguns sentidos. E naquilo que eu tenho de crença como empreendedor e gestor, ou você inova ou a tua empresa vai morrer. Isso para mim é uma lei tão certa quanto 2 mais 2 é 4. Então,
Para mim, que inovação não é só um método, mas é estratégia. Preparar a mudança, a próxima curva, o próximo lançamento, a próxima inovação ou a próxima diferenciação, não é só querer fazer bonito. Aliás, eu nem acho que é isso. É perdurar o negócio por anos e declarar que ele vai ser líder, que ele vai tomar e aproveitar oportunidades da região e que a cada dia mais ele vai se mostrar mais disponível para que o cliente escolha ele. Então, para mim, inovação hoje é sobrevivência. Tem muitas pessoas que tiveram ou estão tendo dificuldades em seus negócios, nós não somos diferentes, mas eu só olho um motor possível para a sobrevivência de mercado bom ou mercado volátil. A inovação constante, o redesenho da sua empresa constante e a busca pelo crescimento dela. Porque se você não crescer no mínimo o que a inflação está demonstrando, você já está diminuindo a sua empresa. Então eu olho isso assim muito sério. E eu não teria vontade nenhuma de sair da cama para ir lá e manter um negócio do mesmo jeito. Não funciona assim. Né? O Rodrigo sempre fala, põe um limite. Assim, qual o limite? O Rodrigo sempre pergunta. Né? A gente estabeleceu, o Rodrigo é um dos mentores que eu tenho e amigos do dia a dia, a gente estabeleceu um limite qualitativo. Tem algumas coisas que eu não negocio, algumas coisas na minha família, algumas coisas com a minha esposa e com os meus filhos. Alguns momentos que eu não negocio. Mas eu não coloco um limite financeiro daquilo que nós podemos fazer. Eu sempre acredito que pode mais, pode fazer melhor e de que nós podemos cada dia crescer mais. Então, para mim, inovação é sobrevivência nesse momento atual. Legal, uma necessidade ali para se manter, né? Hoje não é nem nossa, como que você é diferente. Não, é uma necessidade para você se manter competitivo dentro do cenário, né? Acho que é dentro dessa linha, né, Lê? Sim, legal o Olavo falando aí. Para mim, resume muito bem o tema do episódio. Né? Eu gosto muito de um exemplo, né, que eu já ouvi em alguns momentos, que o gestor, o estratégico, o gestor do negócio, ele tem que de fato estar no controle do negócio. Né? E você, conforme você foi falando sobre o que você entende que seja as bases para manter o negócio crescendo, para manter o negócio sobrevivendo, digamos assim, é de você, de fato, estar no controle do negócio, como se você estivesse dirigindo, seu negócio fosse um carro, né? Sim. Você tem que estar no controle, no volante, dando todas as coordenadas, enxergando as próximas curvas. E eu vejo que muitos empresários ou empreendedores, eles estão no Uber, digamos assim. É como se estivesse no Uber, né? Ele está dependendo de algumas coisas que aconteçam para o negócio dele continuar caminhando. Ele não está no controle, né? Então, eu respeito e entendo muito que os gestores eles têm que estar nessa posição de controle de fato daquilo do qual eles estão gerenciando, seja um departamento ou seja um negócio em sua totalidade, né? Então, encarar e assumir a responsabilidade de fato da importância da inovação, de onde se inovar, né, para onde crescer, o quanto crescer, né? Entendo que isso daí é fundamental. E estava aqui lembrando desse exemplo conforme você ia comentando. Olá, você falou aí sobre crescimento, né? E o Rodrigo fez uma colocação muito bacana sobre a questão de você também organizar esse crescimento. Às vezes eu enxergo assim, né? Vamos entender o crescimento como progresso do negócio. Né? Então, muitas vezes você progride, você tem progresso e depois você organiza. Em alguns momentos, organizar para depois progredir. Como que você enxerga isso? O que você prefere na sua gestão? Não, vamos vender, vamos crescer, vamos romper barreira e depois a gente vai organizando? Ou não, vamos ajeitar aqui, vamos organizar essas coisas aqui, esses processos, vamos contratar para depois a gente passar pelo processo de crescimento? Lê, só fazendo um adendo à fala final que você tinha falado antes de fazer a pergunta, que eu acho que é extremamente importante, faltou na minha fala um complemento. Não só ter boas estratégias e uma boa decisão de qual a próxima curva, mas ter uma equipe de excelência junto com você. Uma equipe que te acompanha e tem fé naquilo que você está falando. Isso faz total diferença. Então hoje eu sou extremamente abençoado e agraciado com uma excelente equipe,
que a gente está diariamente pensando em como melhorar ela. Nós, a Treinacons, e a equipe tem essa vontade. 2 gerente comercial, uma gerente administrativa que fazem total diferença, que é o Ademir e a Adriana, no dia a dia. Nós temos os supervisores da empresa que fazem aquilo realmente acontecer. Então nós definimos a estratégia, eu sento e vou alinhando com eles e graças a Deus, empenho de construção de equipe nossa, nós temos pessoas para aplicar aquilo. E aí realmente funciona, porque se não tiver pessoas que acreditam naquilo que você está falando, aquilo não vai funcionar. E aí, entrando no que você me perguntou, você poderia repetir a pergunta, por favor? Progresso e depois organiza, ou organiza e depois progresso? Algo que mudou com o tempo muito na minha mente. Isso não era... assim, 2 decisões de empresa que para mim não eram claras quando eu me decidi tornar gestor e hoje é. Primeiro, a empresa tem que estar vendendo. Uhum. Tem que vender. Eu comento isso lá na empresa porque isso é algo que eu aprendi. E às vezes eu brinco, né? A Adriana, o Ronaldo, ou o Vitor, ou o Ademir, falo, gente, a Adriana é Adri, né? A Adri pode fazer a melhor instituição de planilha que tem, ela pode dar a melhor diretriz aqui interna. O Vitor preencher o cheque, fazer os pagamentos e a organização de caixa da melhor forma possível. O Ronaldo fazer o melhor lançamento de nota, o cuidado contábil que tem. Eu fazer o vídeo mais bonitinho que tem, com a melhor maquiagem que existe, brincadeiras à parte. Se no final do dia não tiver vendido, não tiver batido a meta do dia, não tiver cuidando daquilo que vai colocar o dinheiro para dentro da empresa, para que aquele dinheiro faça a gestão da empresa, não adiantou de nada. Então eu só acredito em empresas que vendem e que geram caixa. Caixa também é um negócio que eu precisei aprender com o tempo. Não adianta você crescer e você não verificar como está o seu caixa, como ele está acontecendo. Quer dizer que nós somos perfeitos nisso? Não. Mas hoje nós somos extremamente intensos em como aprender a trabalhar cada dia vendendo mais, buscando talvez gerar cada dia mais caixa. Então, finalizando a resposta da sua pergunta, eu acredito em empresas que crescem e depois organizam. Tem processos que você já precisa começar ele organizado. Por exemplo, quando nós fomos mudar o Gero, nós primeiro fizemos a mudança e esperamos, se eu não me engano, 15 dias para fazer a inauguração oficial. Porque ela precisava começar a funcionar, precisava voltar a faturar, para a gente colocando ali, entre aspas, os pingos nos is para poder inaugurar. E hoje já está extremamente diferente em alguns pontos do que foi na inauguração. Então, primeiro decola o avião. Depois vai vendo se existe um combustível melhor, se tem uma asa que vai deixar ele mais plano, se tem uma turbina que vai funcionar melhor. Tem uma frase que é do Rodrigo e do Éder, creio que mais do Rodrigo, que que a gente comenta, né? Sem dinheiro, o amor na empresa acaba. Né? Então, assim, a empresa precisa estar vendendo, faturando, para que as coisas dela possam ir acontecendo. Para que, então, a melhor organização, o melhor sistema, as melhores pessoas para cuidar do processo estejam sendo instituídas, estejam acontecendo e estejam organizando a empresa. Então, isso é algo que eu precisei mudar dentro de mim, que é assim, precisa vender, precisa faturar em qualquer negócio, gente. Não estou falando que eu faturo um monte, não. Estou falando aquilo que eu aprendi. Uhum. Precisa vender, precisa faturar, para então depois você conseguir fazer alguns investimentos de organização e conseguir melhorar algumas coisas. Mas é claro que eu vou inaugurar agora a 3ª loja do The Best. Com certeza a 3ª inauguração vai estar muito mais organizada que a 1ª e a 2ª. Então, a cada dia que você criar algo, você vai aprendendo como errar menos, como começar aquilo de forma mais organizada possível e de forma mais processual possível. Mas, se faltar alguma coisa e você tiver a oportunidade de colocar um negócio para faturar, venda, depois continue a organização. Acho que o Olavo tocou num assunto também bem legal aí, Lê, que começou a falar um pouco das pessoas. Vamos só contribuir aí com quem está nos acompanhando, Olavo. Essa gestão com pessoas. Você hoje tem um time aí nas lojas, né, do The Best, um time na loja do Gero. Essa busca pela próxima curva, inovação, mudança, né? E como fazer com que essas pessoas acompanhem todo esse processo? Você fez um breve relato do acreditar, mas
Primeiro, quantas pessoas hoje fazem parte do seu time? Como que você está conseguindo conduzir para que essas pessoas acompanhem aí toda essa mudança, essa inovação, essa busca por entender mercado? Bom, hoje são mais de 50 pessoas geridas aí semanalmente. Tem semana que chega a bater 60, depende do momento da semana, de fluxo de entrega, de fluxo se é verão no The Best ou não, na cidade onde estamos. Então isso vai modificando bastante. Mas analisando esse processo de pessoas e como fazer essa gestão com pessoas, primeiro é entender que o ser humano é um ser humano, né? E eu gosto de pessoas. Tem gente que quer fazer gestão de pessoas e não gosta de gente. Não, isso não é para você, né? E aí a gente estava falando agora sobre vendas, porque eu sou o diretor comercial, porque essa é a minha principal responsabilidade, porque eu cuido daquilo que é trivial para a empresa, que é vender. E aí para vender, para a empresa acontecer, você precisa de boas pessoas, você precisa de excelentes colaboradores, pessoas que acreditem na cultura da sua empresa, pessoas que acreditem naquilo que o gestor da empresa quer e busca e colocou como missão, e pessoas que queiram realmente fazer a diferença dentro daquele papel que está sendo desenhado para ela dentro do negócio. E aí hoje nós temos e fazemos uma gestão com pessoas que é diária. Gosto muito de trazer pessoas para o time que acreditam que elas podem melhorar, que acreditam que elas podem contribuir, que gostam de ouvir e que não têm as suas verdades. Sabe aquela pessoa que a gente usa aquele termo, naquela pessoa Gabriela, né? Nasceu assim e vai ficar sempre assim. Não cabe dentro do nosso time pessoas assim. Não cabe, pelo menos, para trabalhar comigo, porque eu não sou assim. Eu sempre estou analisando como melhorar. Volto e meia em consultorias nossas, mentorias nossas, eu e o Rodrigo. Cara, como que tá a minha liderança? O que você acha que foi certo? O que você acha que foi errado? Então, eu estou sempre revisitando aquilo que foi feito para que aquilo que foi errado não atrapalhe mais os próximos passos. Então, a gente, como gestor, precisa ter a arte de encantar pessoas e cuidar delas. E eu realmente me importo com as pessoas. Quer dizer que a gente é perfeito? Quer dizer que a gente nunca errou? Quer dizer que a gente nunca passou do ponto? Não. Eu sou um ser humano que também falha. Mas a gente sempre tem essa intenção sincera de que se a pessoa estiver cuidando da empresa, estiver se doando pelo negócio, por aquela comunidade nossa, a empresa de alguma forma financeiramente e humanamente vai devolver para ela também benefícios frente àquele cuidado e frente àquele envolvimento dela conosco. Muito bom, Olavo, o seu posicionamento. Eu não quero não é nenhuma pergunta, cara, mas na verdade fazer um reconhecimento. Eu admiro muito a maneira como você tem a persistência em acreditar naquele time, entendeu? De investir, de fazer com que as pessoas, a equipe do Gero, seja o principal, né? Se não um dos principais diferenciais do Gero. Já comentei com mais de uma, duas, sei lá quantas pessoas, que eu, olhando de fora, e em alguns momentos estando lá dentro, eu considero o time do Gero como grande diferencial. Eu vejo como, assim como qualquer empresa, existem as suas reposições de pessoas. Toda empresa passa por isso. Mas o Gero continua entregando excelência, continua entregando resultado. A equipe continua entregando resultado. E isso é feito, acredito que um mérito assim, realmente verdadeiro disso ocorrer é você acreditar na sua persistência de continuar preparando, profissionalizando, que é uma palavra que você trouxe aqui, né? De você realmente profissionalizar aquelas pessoas que hoje atuam no Gero, e muito parecido com um outro convidado que nós tivemos aqui, que foi o Edivaldo Marconato. Sim. Ele falou exatamente o que você falou, profissionalização do negócio por meio das pessoas. Então, acredito que são duas empresas, segmentos diferentes, porém, formas de administrar parecidas, né, Rodrigo? Bem organizadas, com pessoas preparadas, lideranças muito bem posicionadas e fortes, que sabem gerir, que sabem entregar, né, resultado. E, cara, eu dou muito crédito e mérito pela sua persistência em acreditar nas pessoas, de verdade mesmo, assim, olhando de fora e comentando com as pessoas. Pô, muito obrigado aí pelo reconhecimento. Para mim, é uma conta simples. A
A gente brinca que nós vendemos o almoço para pagar a janta. Nós somos família de trabalhadores. Nós não tínhamos uma herança de família milionária. Pegamos esse dinheiro e falamos, uau, vamos abrir um negócio com fluxo de caixa definido, com capital de giro definido. Não, a gente definiu arriscar, né? A gente, no caso, o meu pai, né? O senhor, ele definiu começar. E aí, anos atrás, quando foi passado a gestão, digamos que geral da empresa, para mim, quando nós começamos a fazer a transição, minha principal análise foi, bom, se nós não temos dinheiro no momento para trazer as maiores tecnologias, para fazer as mudanças mais rápidas possíveis, para já virar meio quarteirão de loja e fazer algumas coisas, qual o caminho, qual o melhor jogo a longo prazo? Vamos profissionalizar esse time, vamos desenvolver esse time, vamos instaurar uma equipe que leve a gente para os próximos níveis. Eu não chamo de o próximo nível. Os próximos níveis. Nós inauguramos, eu reuni os gerentes e falei assim, vocês acham que nós vamos parar agora? Falei, de forma alguma. Agora nós vamos fazer isso, vamos para tal coisa e algumas surpresas por aí que vem. Então, não adianta nada você construir uma casa sem um bom fundamento. E na empresa eu entendo que o fundamento é a equipe. O fundamento são as pessoas que estão nela. Fundamento não, mas a fundação. Quais são os pilares? Então ali nós vimos que eu pelo menos desenhei isso, que existia a oportunidade de trabalhar melhor as pessoas, de reposicionar o time, de fazer algumas trocas dentro do time, para que a gente começasse a instalar uma força, uma personalidade de cultura e aí começasse a atrair pessoas certas para isso. E eu entendo que a gente tem tido esse resultado e buscando a cada dia mais melhorar. Hoje pela manhã estávamos numa reunião na Treinacons, eu e o Rodrigo, onde nós estávamos fazendo uma análise de uma possível mudança ali, um possível novo momento do time, justamente porque a gente viu que existia como melhorar algo que estava bom, mas era possível deixar ele extremamente melhor. Uhum. E, por exemplo, eu acordei, pensei, aliás, fazia alguns dias que vinha pensando naquilo, então a gente vai respirando esse cuidado com pessoas, pelo menos isso é algo meu. Às vezes eu vou trocando áudios com o Rodrigo e falo, cara, mexe aqui, vamos mexer ali, faz tal coisa, deu errado, já vamos para outra coisa que não deu certo. Então, Lê, eu acredito que é uma das melhores estratégias a longo prazo é você cuidar extremamente da construção do time que pode te levar de um ponto ao outro que está definido. Tem aquela velha frase do Maurício que nós seguimos, né? Que você não constrói uma empresa, você constrói um time e o time constrói a empresa. Acho que vai muito ao encontro aí nesta análise, né? Que nós estamos fazendo agora. E o mais interessante também é que quando nós temos uma empresa, nós temos lá os produtos, os clientes, as instalações, toda uma estrutura. Quem cuida de tudo isso? São os colaboradores, né? São as pessoas. Então, cuide das pessoas que elas vão cuidar dos processos, dos métodos, dos clientes, dos produtos da melhor maneira possível. Eu acredito muito nesse caminho e entendo que é o caminho mais saudável aí para o sucesso dos negócios, né? Mas sabe um tema ainda que nós não debatemos, talvez com tanta profundidade aqui, eu acho que seria muito legal a gente discutir alguns pontos, nós estarmos discutindo alguns pontos em relação a ele. Nessa busca aí pela próxima curva, essa inovação, essa mudança, nós estamos tendo um evento agora muito impactante no mundo dos negócios, né? Que é a inteligência artificial. Sim. E eu acredito que ela vai acelerar muitas decisões, mudar muitos momentos aí das empresas, né? A tecnologia de maneira geral, Olavo. Como que você está vendo esse cenário aí, esse novo momento, essa nova forma de enxergar os modelos de negócio? Qual que é a sua opinião aí dentro desta análise? A famosa IA. IA. Bom, isso foi tema de reunião nossa também, aliás, algumas. Eu busquei uma imersão voltada ao digital e uma das coisas que estava elencadas lá como oportunidade seria ver a possibilidade de alguns códigos de inteligência artificial e ver um pouquinho de como ela funciona. Fui há poucos dias atrás. E o que eu vi lá particularmente me assustou. Em alguns bons sentidos e outros até em mal, porque assim,
para mim ficou nítido que o salto que nós vamos ter do mercado, digamos que se a gente fosse dar esse nome, a próxima revolução industrial, nós tivemos as revoluções, ela já está aí e ela vai ser muito rápida. Eu dei algumas frases pro Rodrigo resumindo isso, que para mim, se hoje eu já tivesse nome, eu colocava isso até em um livro, porque eu acho que eu tangibilizei algo de uma forma assim bastante legal e séria e real. As primeiras revoluções industriais, elas duraram muitos anos, elas perduraram por anos para que ela fosse vivida no mundo inteiro. E por que elas demoraram anos? Porque aquilo que alguém está começando, vamos supor, a Treinacons faz algo. Hoje eu tenho o acesso na palma da minha mão para acompanhar o dia a dia da Treinacons. E fica fácil saber se está dando certo o que a Treinacons está fazendo ou não. Uhum. Há vários anos atrás isso não acontecia. Então, o nosso meio de comunicação hoje ele está andando no nosso bolso. O nosso meio de ver notícias hoje ele está andando no nosso bolso. Nós passamos horas da nossa vida utilizando ele, que é o smartphone, que é o celular. Tá, e o que isso tem a ver com a mudança? Tudo aquilo que for aplicado através de inteligência artificial vai ser testado muito rápido e vai ser visto como resultado muito rápido, porque todo mundo vai estar divulgando ou então vai estar percebendo. Então, nós começamos a olhar como empresa, um setor da empresa de forma extremamente séria para isso. Falava, mas o que a inteligência artificial tem a ver com construção? Cara, ela tem a ver com tudo. Uhum. Ela tem a ver com tudo. Ela tem a ver com a forma que nós vamos nos comunicar, nos relacionar, com a forma que nós vamos nos portar no mercado e com a forma que nós vamos viver o nosso dia a dia. Então ela vai mudar a forma de escrever, ela vai mudar a forma de raciocinar, ela vai mudar a forma de produzir alguns produtos, produzir algumas ferramentas. Ela vai... Tem muita gente já preocupada porque ela já começou a substituir alguns empregos, ela realmente está fazendo isso, mas ao mesmo tempo ela está criando novos. E aí eu ouvi uma frase nessa imersão, porque eu tive a oportunidade de almoçar com os mentores e os palestrantes. Valorizo muito essas conexões, de se conectar com pessoas que estão dominando sobre determinado assunto que eu preciso aprender, e eu sempre me esforço muito para que isso aconteça. E aí eu sentei com um gestor e proprietário de uma das 3 maiores agências de marketing do Brasil. E aí eu falei assim, é o Ramon. Eu falei, Ramon, não é muito louco isso que a inteligência artificial está fazendo? E ele falou assim, cara, é. Eu falei, mas não é assustador? Ele falou, talvez. Ele falou, aí ele olhou bem sério assim pra mim e falou, só que é o seguinte, ninguém tá estudando ela tanto quanto eu aqui no Brasil. Então, se ela for fazer mudanças, eu vou estar junto com as mudanças dela. Esse é o segredo. E aí eu agarrei essa frase pra mim. Eu falei, então, terão algumas pessoas assustadas e terão pessoas que vão abraçar ela como uma nova ferramenta e a nova forma de viver ou de trabalhar. E nós vamos fazer isso. No que depender de mim, a gente vai fazer isso. Nós estamos, inclusive, fazendo uma mudança de um setor para olhar isso de forma extremamente séria. Esse é o jogo, é uma ferramenta. Então, se você for o mais atualizado, se você dominar ela, é você que vai utilizar e vai potencializar no seu modelo de negócio. Existem situações aí de negócios que daqui a um tempo eles irão anoitecer e eles não irão amanhecer. A inteligência artificial, o novo comportamento de compra do consumidor, o novo formato de fazer negócio, ele vai ficar muito dinâmico. Então agora, esse tema, esse debate de hoje, de enxergar a próxima curva, de entender aí essa parte operacional do negócio, entender as tendências, compreender essa ferramenta aí, essa inteligência artificial, por exemplo, que vem, né, impactando muito no setor de saúde, em qualquer setor, em todas as áreas. Realmente corre um risco do seu negócio não se desenvolver aí nos próximos ciclos, né? Está ficando cada vez mais dinâmico o cenário dos negócios. Igual você citou aí a revolução, eu venho participando desse mundo dos negócios há alguns anos e eu nunca vi mudanças acontecer de uma maneira tão rápida, tão dinâmica igual agora, né? Nesses últimos meses, nesses últimos anos aí, a velocidade modificou muito a maneira de fazer negócio. E eu acredito que é apenas o começo. Eu acho que quem não se conectar a essa nova realidade, talvez a hora que ele for pensar em entender a próxima curva do seu negócio, né? Talvez esse carro já saiu da estrada, né, Lê? Mais bacana. É assim, nós estamos
E eu não domino nada desse assunto, tá? Uhum. Sou um espectador que começou a dar uma olhadinha. Uhum. Nós estamos apenas riscando a bolha do que vai ser a inteligência artificial. Sim. E só no risco dessa bolha ele já está assim, mostrando que a coisa toda vai mudar muito. E aí, assim como eu falei da gente se preparar, tem pessoas já extremamente profissionalizadas, sabendo das últimas inovações e tendências que ela está aplicando. Então, terão pessoas que vão abraçar isso e terão pessoas que vão ficar assistindo essa mudança acontecer. Eu gosto muito de algo que é, para mim, quando você trabalha estratégia, e aí usando essa frase que a gente está falando repetidamente no episódio de hoje, que é qual a próxima curva do seu negócio, talvez quando você entende a próxima curva, porque eu gosto dela, porque às vezes você pode se colocar em primeiro lugar através dessa curva. O Senna, acho que foi o maior brasileiro que tivemos, ou um dos maiores, e um dos maiores exemplos. O Senna fez o brasileiro realmente vibrar, torcer e acordar cedo para torcer e unir o povo. E se orgulhar. E se orgulhar da bandeira brasileira. É. E assim, ele amava correr na chuva, porque ele falava que numa corrida de um dia normal, ele não conseguiria ultrapassar X carros. Mas em um dia de chuva, um dia de um tempo não normal, era onde ele teria várias oportunidades de galgar o primeiro lugar de forma muito mais fácil através da ousadia e habilidade que ele tinha. Então, se você quer alcançar o primeiro lugar, comece a desenhar as tendências ou se colocar em primeiro lugar nas tendências. Eu acredito muito nisso. Legal. Falamos aqui de tendência, falamos de inovação, né, Olavo? E a gente sabe que para inovar, na verdade, vamos além. Entendemos que para que a gente possa estar olhando e acompanhando a próxima curva e fazendo com que o negócio ele faça de fato a próxima curva, é preciso inovar. Para inovar é preciso estar atento e acompanhando tendências. Isso a gente de fora observa que você faz bastante. De que maneira que você normalmente procura estar atualizado, estar entendendo quais as próximas tendências dos negócios do qual você gerencia hoje? Lê, aquela frase que nós estamos do Alfredo, do foco do seu cliente, eu entendo que ela ajuda muito isso. Primeiro, nós estamos em uma cidade de interior. Então, que nem hoje eu estava assistindo ontem, e mandei para alguns colaboradores um vídeo de um drone entregando um café na China. E o vídeo era assim, a China está em 2050. Eu falei, cara, isso aqui é surreal. O café chegou com um drone. Eu falei, isso é aplicável em Oswaldo Cruz? Não. Não por muitos anos. Então, não é só o que o mercado grande está fazendo, mas aquilo que eu citei sobre qual o próximo lance emocional das pessoas, como elas estão pensando ou querendo viver, que é essa frase do qual o foco do seu cliente. Eu entendo que você começa a entender tendências também ouvindo muito o seu cliente, vendo como ele está vivendo, o que ele está pensando. Então, porque às vezes muitas pessoas podem se sentir tímidas depois desse bate-papo e falar assim, mas eu não tenho oportunidade de estar em uma imersão, não tenho tantas horas para estudar tal coisa, não sei nem onde começar a estudar. Então começa a olhar as pessoas que você está atendendo. Começa a olhar o que elas estão fazendo. Começa a ver se aquilo que você está colocando como produto, colocando como possibilidades, faz sentido para aquilo que elas realmente desejam, ou se elas só estão aceitando aquilo que é possível dentro da cidade. Então, eu acredito muito nisso. Assim, uma forma de você definir uma boa tendência é o que o seu cliente está desejando, que às vezes ainda ele não tem. Pronto, já é um negócio simples. Não é tão grande, não é tão difícil. Agora, a gente indo para o macro do que nós estávamos falando, aí tem a ver com estudo de mercado, tem a ver com estudo de economia, tem a ver com você. Eu gosto muito de me colocar em ambientes onde eu sou o menor da mesa, no sentido de tamanho de faturamento ou tamanho de negócios, porque você sempre está ouvindo e os ambientes eles podem te moldar, eles podem te transformar. Às vezes como foi na última imersão que eu estive, às vezes em uma mesa de café, que o cara de lá vai usar um exemplo dele, alguma coisa que para ele era trivial, rotina bobo. Ali, né? Rotina. E foi literalmente isso. Ele falou, cara, você sabia que eu fiz tal mudança por conta disso? Eu falei, fala de novo o que você falou.
lá na minha empresa eu estudei isso e eu apliquei essa mudança aqui. Eu falei, o quê? Ele tá em qual lei isso? Ele falou, lei tal e tal e tal. Eu falei, meu, como diria o Caio Paulino, total. Fechou. Total, O Caio falou muito total. É. Eu até brinquei, postei um story hoje marcando ele. Então, assim... Não fique pensando que a próxima curva do seu negócio é só coisas macro. Coisas inovadoras. Você vai mudar a fachada inteira do seu negócio. Que você vai mudar o layout inteiro de tudo. Você tinha uma equipe de 10 e você vai para 50 e uau, você... Não, às vezes é numa pequena mudança ouvindo o seu cliente que ele falou, poxa, eu gostaria de ter isso aqui, mas eu consumo isso aqui porque é a única coisa que tem, por exemplo, na cidade, vamos usar os Cruz como... Pronto, entrega aquilo que ele queria para ele. Você já desenhou uma nova tendência para aquele ambiente onde você está inserido. Então, eu acredito muito nisso. Não sei se faz sentido isso para vocês. Olavo, para mim faz. E tudo que você falou é bem interessante e eu acredito muito em algo assim, que complementa o que você falou. Eu acredito que muitas das respostas que nós estamos procurando, tá, está dentro do nosso negócio. Está no cliente. Tá muitas vezes no cliente que ele está diariamente indo até a sua loja, a sua empresa, o seu negócio, tendo contato com você. E muitas vezes a gente não está tão atento a entender isso, né? E você falou muito sobre, olha o seu cliente, foco do cliente, entender ele, seu comportamento. Eu, particularmente, eu valorizo muito isso e tento exercitar muito isso, porque eu também sou profissional de atendimento das vendas, né? E hoje, inclusive, eu e o Rodrigo tava conversando sobre isso. Nós sentamos ali 3 minutos, a gente fechou um negócio, né? Graças a Deus, está vendendo. Nós fechamos um negócio e aí o Rodrigo comentou, falou, nossa, né? É engraçado, né? Porque a gente, olha como... Eu contei para o Rodrigo como foi todo o processo. Desde, assim, de pequenas palavras e conversas que eu troquei com a pessoa, como que o caminho da venda foi se trilhando e aconteceu. Então, eu gosto de compartilhar muito com isso, e 95% das vezes é com o Rodrigo, de entender, né? Quais foram os fatores principais de fazer, literalmente, a pessoa seguir o processo de ela acabar comprando, de ela acabar consumindo, de ela acabar, às vezes, comprando novamente. Então, eu sou muito observador e tento refletir ao máximo sobre isso, porque muitas vezes ali você encontra a resposta que você está procurando estrategicamente para o seu negócio. Então, acho que muitas vezes as respostas das perguntas que você está procurando está ali dentro, está no seu cliente pode entregar, né? Eu gostei bastante porque você comentou exatamente isso também. Acredito muito nisso. Certo, Rodrigo? Eu acho que está um episódio muito top, hein, Leandro? Exatamente. Mas, Lê, só um ponto, na hora que vocês estavam falando da parte do conhecimento, só para complementar, que o Olavo estava falando da busca, do encontrar o conhecimento, que você estava questionando. Eu acho que hoje um dos grandes segredos é o que nós estávamos discutindo também há um tempo atrás, é o aprender, desaprender e aprender novamente. As pessoas têm que estar muito abertas para isso. O que o seu conhecimento de um tempo atrás, talvez hoje, ele possa não ser mais o suficiente e nem o mais adequado. Então, o aprender, o desaprender e aprender novamente, eu acredito muito que é um caminho de impacto. E um outro fator que nós estávamos debatendo antes também, nós estávamos falando de tecnologia, de inteligência artificial, de uma série de situações, como encontrar essa próxima curva. Eu acho que um dos principais fatores está em entender o comportamento de compra do consumidor. Em alguns momentos você pode até moldá-lo, dependendo do nível que você está. Em outros momentos você tem que apenas entendê-lo e atendê-lo dentro desse contexto. Eu acho que isso fecha aí um pouco dessa análise que nós estávamos fazendo anteriormente e nós podemos entender um pouco mais como lidar com essas situações. Verdade. Mas, Lê, o episódio está acontecendo de uma forma muito impactante aí, né? Sim, sem dúvida. Olavo contribuindo muito e espero que todos que estão acompanhando aí possam estar aprendendo, né? Possam estar realmente curioso em entender mais. Acho que o grande segredo aqui do podcast é despertar a curiosidade. Como trabalhar essa próxima curva, né? Onde buscar aí esse próximo ponto?
Mas vai lá, Lê, vamos seguir aí com Legal. Pessoal, temática. antes da próxima pergunta aqui, dar um aviso para vocês, pedir para que vocês estejam avaliando esse episódio aí na plataforma, seja no Spotify, seja no YouTube, que você esteja assistindo, nos avalie, curta esse episódio e faça com que ele possa chegar aí cada vez em mais pessoas. Olavo, essa parte de acompanhar tendências, cara, eu vejo que você é uma pessoa que você busca muito a informação, você busca muito conhecimento, você é uma pessoa que você sempre está se colocando em lugares em que você vai viver ali experiências que talvez vai te ajudar muito a entender como cumprir ou qual seria essa próxima curva do seu negócio, né? Então eu vejo que você é uma pessoa um gestor que acredita muito no poder do conhecimento, para que você possa estar conduzindo a equipe, conduzindo a empresa a cumprir os desafios atuais e também os próximos, né? Conhecimento e ação, né? Exatamente. Então, a soma da informação, do conhecimento, mais a aplicabilidade é o que vai realmente gerar esses resultados, né? Somente buscar obviamente que não vai estar gerando o resultado do qual a gente espera. E eu vejo muito, né, isso em você. E é uma característica parecida, né, ou pelo menos comum em gestores que estão aí em bom desenvolvimento, né? Como que você enxerga, busca, encara esse processo do conhecimento dentro do seu desenvolvimento profissional e da gestão? Bom, na gestão como um todo, eu entendo sempre que você precisa ter uma base. Né? Então, esteja em negócios e movimente, faça negócios dentro daquilo que você conhece. Então, eu, por exemplo, tenho formação em administração com MBA em gestão empresarial. E junto com essa formação foi vindo parte da maturidade do dia a dia, né? Experiências e maturidade do dia a dia. E aí isso traz de encontro uma questão que é quando você começa, você forma uma base de estudo, você começa a construir alguns conhecimentos, você tem a oportunidade também de no dia a dia ver aquilo que realmente é aplicável ou aquilo que precisa talvez de um tempero a mais, de alguma coisa a mais para que aquilo realmente aconteça. Então, tem, por exemplo, pessoas que hoje em dia falam sobre que você não precisa ter formação porque aquilo que tem gente virando milionário, bilionário, o cara não tem formação naquilo. Mas espera aí, o que é formação? O cara estudou, ele se especializou, ele passou horas do dia a dia dele trabalhando em cima, estudando aquilo e tentando viabilizar. Então, eu sou ainda muito fã do estudo raiz, do estudo que você pega o livro e lê, e estuda e pesquisa, e aí você vai utilizando da internet como potencializador disso, e você vai utilizando o dia a dia como mais um potencializador disso. Então, quando a gente falou sobre conhecimento, eu eu adicionei a parte da ação, e aí vamos voltar naquela frase que nós falamos no início do episódio, de que o Abraham Lincoln falava sobre quantas horas ele passava amolando o machado dele. Minha mãe falava muito sobre isso, né, nos momentos que eu não queria amolar tanto meu machado. E ela pregava muito isso para mim. Isso quer dizer assim, quanto mais ele amolasse, essa frase é muito rica, quanto mais ele amolasse, menos tempo ele ia gastar batendo na árvore com o machado para derrubar ela. Então, quanto mais conhecimento a gente realmente buscar de forma profunda, mais assertiva e eficiente serão as nossas decisões e ações no dia a dia pessoal e no dia a dia da empresa. Nós estamos no âmbito de empresa, mas isso é muito real. Mas eu também entendo que, cara, a nossa vida não tem como ter duas personalidades, não tem como ter o Olavo marido e pai, filho, e o Olavo gestor. Elas estão entrelaçadas. Então, a nossa rotina completa demonstra e ajuda se você vai ser um bom gestor ou não, se você vai ter uma boa estratégia ou não, como que você vai ser no dia a dia. Por exemplo, o Davi, né, digamos que o mais velho lá de casa, está aqui dentro, nos acompanhando nesse episódio. E várias coisas do meu casamento, da Fer,
com os filhos ensinaram coisas práticas para o dia a dia que nós poderíamos aplicar na empresa. Acho que é muito triste quando alguém vence fora de casa, quando alguém vence e fica grande lá fora e em casa ele está perdendo. Então, para mim, conhecimento é estudo, é aplicação, é experiência e é sabedoria buscada e sabedoria desejada. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios, em alguns outros livros, mas principalmente em Provérbios, que a sabedoria ela pode ser desejada e buscada. E eu realmente acredito que ela pode e eu busco muito isso. E eu estou longe de ser um grande sábio. Eu estou no início da minha construção. Mas eu acredito fielmente nisso. De que o conhecimento é o único, entre aspas, poder que pode sempre te levar do ponto A para o ponto B. E que pode sempre mudar a tua vida e a vida das pessoas que estão em volta. Então eu acredito muito nisso. Aqui não está uma pessoa que teve as melhores notas nas primeiras escolas, teve a melhor frequência na faculdade. Eu não posso falar nada porque o ex-coordenador da minha faculdade que eu fiz está aqui na minha frente, mas eu sempre fui muito curioso e sempre fui muito agressivo em querer o melhor. Acho que é uma das minhas principais habilidades. Eu tenho vários efeitos, mas uma das principais habilidades é a agressividade em buscar o melhor que existe para mim, para minha casa e para os negócios que eu faço parte. Então eu acredito muito nisso. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom, Rodrigo. Olha lá, vou compartilhar uma coisa assim, bem rápida aqui para você, em particular. Recentemente eu estive lá na sua sala. E naquela semana eu estava numa semana ali bastante pensativa sobre algumas questões da empresa e tal. E eu entrei lá e tinha numa das lousas. Tem até na parede, né? Agora ele tá escrevendo na parede. Tava lá. Tá ficando sério. Eu não vou falar aqui o número, mas tava jornada. Você sabe o que eu tô falando, né? Sim. E, cara, eu vi aquilo lá e falei, pô, cara, é legal a gente aprender nesses detalhes com as pessoas. E ali eu aprendi com você. Falei, cara, legal, olha o que o cara tá mirando. Entendeu? Então, peraí. Aí eu voltei, assim, a mente pro meu negócio e comecei a encarar, a entender algumas outras questões. Ali dentro também foi um momento bem legal, assim, que ficou ali uns 2 dias, pelo menos, impactando para mim, em 2 simples palavras, né? E isso é muito bacana e dá para perceber o quê? O que você trouxe aí da agressividade em buscar, né? Em querer realmente fazer acontecer. Eu acho que isso é muito visível no Olavo, né, Rodrigo? Sim, impacta muito. Essa parte que nós brincamos aqui dele escrever, vou contar aqui. Ele tem uma lousa onde ele faz todo o desenho do negócio dele. Aí eu chego lá, nós vamos acompanhando e debatendo. Aí esse dia ele começou a escrever na parede. Falei, não. Falei, a coisa tá ficando séria agora, cara. Pô, mas precisa pintar a parede, qualquer momento é no lugar certo. Não, ela tem tinta lá, então não tem problema. Cara, é assim, eu sou muito visual, Lê. Legal. Aliás, eu sou extremamente visual. Eu preciso ver. Visual no sentido daquilo que é minha decisão. Eu preciso estar vendo. Então, por que tá lá a jornada do número X? Porque o meu subconsciente, a minha personalidade precisa ser lembrada diariamente sobre aquela decisão. Então, e aí a gente estava num momento muito forte, né? Eu e o Rodrigo ali de insights e acho que na verdade um momento de brainstorm mesmo, que só em 2 a gente estava buscando ideias e objetivos. E aí nós tomamos algumas decisões tão sérias e na minha visão daquele momento eu tive alguns insights assim tão certeiros que eu falei, cara, eu tenho que escrever isso aqui na parede porque ninguém pode apagar. Nem eu tenho como apagar. E aí eu vou olhar para isso aqui vai estar como uma decisão para mim. Então, eu não vou conseguir passar uma tinta em cima se eu não tiver feito. Essa é a minha personalidade, é a forma que eu convivo. E foi muito engraçado, porque assim, foi muito real. E ele ficou assim, cara, deixa eu. É isso. Agora ficou sério. Respeito. Agora ficou sério. Olavo, isso é legal, porque eu acho que uma característica de líderes é construir o futuro. Tá? Então, isso é construir o futuro. É você olhar e falar, tá, eu vou construir para chegar até lá. O Rodrigo, no ano passado, né, a gente ali nos planejamentos da empresa, o Rodrigo ele falou assim, nós temos que virar o ano de 2023 para 2024 com X aqui, tá, de faturamento.
E eu falei, bora, vamos pra cima. Mas no meu interior eu falei, caraca. Como? É. Começa pelo como. E cara, e adivinha? Fica a piada. No 31 de dezembro de 2023 a gente atingiu, entendeu? Então, é legal, é bom isso para quem está na liderança, para quem está na gestão e realmente entender, não só falar onde, mas também como nós vamos chegar até lá. Né? Então, acho que é uma característica fundamental. Acho que o compromisso público ajuda muito. O líder, ele também é um ser humano. O Flávio Augusto, esses dias, ele estava fazendo um podcast, ele falou que os grandes líderes, pensadores e enfim, pessoas que realmente dominam e crescem e fazem, são o quê? Pessoas expansivas, né? Eles precisam de espaço, eles precisam sair escrevendo, eles precisam... Aí eu falei, opa, então acho que eu tô nesse caminho. Na parede, né? Mas assim, é para todo mundo que entrar na minha sala ver que aquela é uma das metas e objetivos mais sérios que nós temos e que aquilo está sendo enraizado na minha vida. E eu não tenho plano B para aquilo. Nós vamos construir aquilo. As últimas reuniões, minha com o senhor Eli, que é o meu pai, minha com o Rodrigo, que é o consultor da empresa, meu mentor pessoal, e minha com os gerentes, Ademir, Adriana, com o supervisor, José Lucas, Vitor, com o pessoal. Nós vamos ter uma reunião, inclusive na TreinaCons, na próxima segunda-feira. Fica a dica para os líderes que eu ainda não passei o recado. Mas assim, cara, aquilo é um compromisso público meu também. Eu também tenho que ficar vendo aquele número e acreditando. Eu lembro quando nós fomos atingir o primeiro grande salto de faturamento, e eu imprimi uma imagem e colei em vários lugares. As pessoas entravam na minha sala e falavam, o que é essa imagem? Tipo, era um alimento, literalmente. Eu falei, cara, aquela imagem é o objetivo. É que eu não queria que todo mundo entendesse. É uma mensagem subliminar. E aí, por exemplo, eu deixo algumas frases também. Isso acho que é uma das dicas que eu posso deixar daquilo que eu faço no dia a dia. Dicas sobre ideias, inovação, buscar novos números, novos faturamentos. Eu acho que é algo que eu posso falar já, porque eu já alcancei alguns resultados nisso. Uhum. Gosto muito de sair escrevendo os meus objetivos e de colocar frases que elas me motivam. Então aqui não é clichê de coaching emocional, motivação e oba-oba. Não, cara. Nós somos um ser humano e o ser humano ele tem uma alma, espírito e ele tem um emocional. E aí, quando o meu emocional achar que alguma coisa não é possível, eu olho para tudo aquilo que está escrito e aquilo vai me relembrando do comprometimento que eu assumi comigo e com a equipe. Então, é por isso que eu uso muito as palavras, desenhos e conheço outras pessoas que usam e, cara, para mim faz muito sentido. Isso aí, Rodrigo. Muito bom, né, Leandro? Realmente o episódio muito bom. Está bem completo, né? Estamos entregando aí o que nós nos comprometemos, né? Legal. Bom, muito bom, gente. O episódio já está caminhando aqui para uma reta final, galera. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando até agora. Olavo, gostaria aqui de agradecer muito aí por você aceitar o convite, vir aqui contribuir, muita coisa bacana. Aprendi também e conheci muito mais do Olavo, né, nesse bate-papo. E muito obrigado, cara, pela sua participação. Se você gostaria de deixar uma mensagem aí final desse episódio. Gostaria. Primeiramente, a gratidão e a honra de estar aqui é minha. Para mim, pelo menos isso é do meu lado, né? A TreinaCons, ela faz parte totalmente do nosso negócio. Ela não é uma empresa, é uma empresa parceira, mas não é algo distante. A gente entende como algo conectado, algo que o coração pulsa ali junto com a gente. Eu já vi em vários momentos Rodrigo, Everton, Leandro, Éder, próprio Gabriel também comemorando as vitórias, chorando as derrotas, doendo quando deu alguma coisa errada. Então, assim, cara, para mim estar aqui é um motivo de honra e muita alegria da gente sentar, olhar já algumas coisas que nós fizemos, alguns resultados que nós alcançamos, olhar as nossas empresas, porque a TreinaCons, que era quando começou no Gero, que é agora também, é uma outra empresa já, num outro tamanho, numa outra prestação de serviço aí a toda a sociedade. E eu queria deixar uma palavra de gratidão àqueles que me acompanham e também uma palavra de posicionamento empresarial a todos os empresários que porventura forem ouvir.
Primeiramente, a gente que é empresário, define estratégia. E o empreendedor, acho que o que mais me define é ser empreendedor. A gente é meio louco no dia a dia, né? Assim, e muitas vezes mal interpretado. Então, sou muito abençoado por uma belíssima esposa que acredita nisso, que divide isso comigo, que cuida daquilo que para mim é mais trivial e importante, que é a nossa casa, os nossos filhos e a nossa vida emocional como família. Hoje nós estávamos na reunião e as crianças, eu pedi, elas iam sair de viagem rapidinho, falei, amor, passa aqui, passou lá, cumprimentou o Rodrigo. Então, assim, primeiro, vocês sabem, eu acredito muito em família, então, se você quer fazer algo muito grande, você precisa ter uma excelente retaguarda, e Deus me abençoou com uma excelente retaguarda, alguém que realmente cuida de nós, que é minha esposa e os nossos filhos, e a toda a equipe que acredita no Gero Materiais, que acredita em mim como gestor, né, na pessoa Olavo, gestora, a toda a equipe que divide luta o dia a dia. A gente vira o volante, mas eles ajudam os outros pneus a seguir junto, então eles são totalmente parte desses resultados que nós alcançamos. Ao senhor Eli, que teve a coragem de fazer a transição de gestão da empresa, e ali a gente foi alinhando como a faca afia a faca, até que hoje há uma relação muito grande de respeito, honra e trabalho árduo do dia a dia. A gente comemora as vitórias, chora as derrotas, e a gente realmente vive muito junto. Então, é um dom e uma decisão. Dias atrás estávamos na Treinacons falando sobre sucessão familiar. E poucas pessoas têm e tiveram a certeza e a coragem que o meu pai teve. Então, isso é extremamente importante para que as coisas aconteçam também. E você, empresário, que está trabalhando, está se esforçando, está começando cedo, está parando tarde, isso é extremamente bom, que você continue, que Deus continue te dando força, saúde, muita sabedoria. E nós somos grande parte do motor gestor desse país e somos grande parte do que faz a diferenciação nesse país. Não é político, não é partido político, mas somos nós, empresas, que acreditamos, sustentamos, pagamos tributos e trabalhamos a evolução da sociedade. Então, para mim é um grande prazer ser empresário e ser gestor, porque eu sei que no meu pedacinho de contribuição eu estou ajudando a cuidar do Brasil, estou ajudando a desenvolver pessoas, e você também está. Então, permaneça, porque nós precisamos dos empresários e das pessoas que acreditam nisso. Muito bom, né, Lê? Muito Olavo, bom, Rodrigo. também gostaria de agradecer bastante a sua participação. Conforme você falou, quando você recebeu aquela ligação, quando nós estávamos debatendo aqui essa primeira edição, nós se preocupamos muito em encontrar os temas que, com os temas, nós daremos uma entrega de muito valor sobre gestão estratégica. E depois, para cada tema, nós começamos a alinhar cada profissional que estava mais conectado a ele. E, sem dúvida nenhuma, qual a próxima curva do seu negócio está muito conectado à sua rotina de trabalho. Então, se hoje você está aqui, é por toda a história que você construiu. E, Lê, nós estamos conversando aqui com um jovem gestor. Olavo está prestes a completar 30 anos, né? Então, acredito que ele vai ter ainda, além de todo esse sucesso que ele conquistou aqui, muito sucesso aí nos negócios, com essa visão estratégica, eu não tenho dúvida que você vai muito longe aí com o desenvolvimento das suas atividades. Então, realmente, parabéns por toda a construção. Muito obrigado. E muito obrigado por participar do Ponto Negócio, podcast da Treinacons. Show de bola. Rodrigo, acho que o Olavo merece um presente. Vamos Uau. entregar um presente para ele? Uma Sim. lembrança É, aqui da participação no nosso podcast? colocar lá na mesa dele, só Olha não aí. vai escrever nela. Que é Escreve isso, na hein? parede. Isso aí é uma lembrança aí do nosso evento. Se quiser abrir ele aí. Podemos abrir? Pode abrir. já. Ó, esse lacinho é da Fer. Esse lacinho. Certo? Esse foi da Natália, né? É da Natália. Ela Mas- passou mas o gosto, ela passou, era Mas a dela. Natália aprendeu com a Fê. Era dela isso Esse aí. processo que certeza, bem feitinho assim. Lá atrás era a empresa Rodrigo e Fernanda, ela que dominava, e agora ela tá passando Cara, alguns uau, cargos, algumas olha funções, só. ó. Com o meu nome Personalizada. personalizada. Olavo Rodrigues, ele gosta E é de um- caneca, hein? E eu gosto de caneca, eu Ele tenho gosta muito de carinho caneca. com caneca, até porque cabe bastante também. Brincadeira à parte. Gente, muito obrigado aí pelo presente. Obrigado você pela participação. Muito bom. Olavo, pra te achar aí nas redes sociais, @Olavo Rodrigues
Tô começando a profissionalizar melhor o meu... Não vou tentar fazer isso aqui que eu não vou dar conta. Tô começando a profissionalizar melhor o meu Instagram também, entendendo que eu posso entregar um pouco mais de conteúdo de empreendedorismo e algumas outras coisas do dia a dia. Então, @OlavoRodrigues, @GeroMateriais e @OlavoDBSaçaí ou o próprio DBSaçaí, que é o Instagram da franquia como um todo. Estaremos em algum desses cantos, nós estaremos aí ou falando ou fazendo a gestão. Muito bom. Para achar o Rodrigo Fernandes nas redes sociais? Rodrigo Fernandes OC. Rodrigo Fernandes OC. Estamos trabalhando lá com muitos conteúdos. O Rodrigo está se profissionalizando ainda. Sim. Nós temos bastante informações ainda para começar a trabalhar lá, mas já tem conteúdos legais. Olê, só antes, só também agradecer aqui o Gabriel, que está aqui realizando aí toda a cobertura aí do nosso episódio. O Danilo também está aí, né? Muito obrigado os dois aí por sempre estar contribuindo muito com o Ponto Negócio. Bem lembrado, Rodrigo. Pessoal, muito obrigado aí. Para me achar também nas redes sociais, @Leandro Buturi ou @Treinacons, para acompanhar o que a gente está fazendo, está aprontando lá nas nossas redes sociais. Gente, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Agradecer aí a nossa parceira Rádio Metrópole, ao nosso companheiro Danilo aqui, também ao Gabriel, a equipe que sempre fica aqui dando suporte nos nossos episódios. Gente, muito obrigado por você nos acompanhar. Fica ligado, esperamos que vocês tenham gostado muito desse episódio e também de todos os outros. E vem muito mais por aí. Um abraço e valeu. Até a próxima.